versículo 4 do capítulo 14 de Provérbios. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Vou ler mais uma vez. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Todos juntos? Não havendo bois, mais uma vez mais forte, vamos lá. Não havendo bois, amém. Vamos sentar. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, é linda, é extraordinária. Ô, irmãos, quando você tem diante de você um tolo falando, parar para ouvir é jogar tempo fora, né? É perder tempo. Mas quando um sábio abre a boca, você parar para ouvir é investir tempo. Você cresce. Naquelas palavras há crescimento, há segurança. E esse sábio é Salomão. Salomão foi um homem que recebeu uma sabedoria singular. Ninguém mais foi tão sábio quanto Salomão. Ele recebeu isso de Deus. E Salomão é o autor de aproximadamente 3.000 provérbios. E quando você lê provérbios, a sensação que dá é que não há conexão entre um versículo e outro. Você olha e um versículo está falando de uma coisa, o outro vai falar de outra, e não tem conexão. Você fica sem entender. Porque na verdade são versículos de sabedoria. E ele vai espalhando para os mais diversos aspectos da nossa vida. Então hoje o versículo é esse, olha. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Não tem trabalho, não tem nada. Mas é exatamente pelo trabalho do boi que o celeiro se enche de colheita. Quantas coisas na vida, por não entender isso daqui, a gente reclama às vezes de bênção, reclama de vitória, porque uma vitória sempre vai vir acompanhada de uma luta. Uma aprovação sempre virá após uma provação. Olha, pastor, eu não quero ser provado. Então você não vai ser nunca aprovado. Porque só pode ser aprovado quem antes é provado. Então é isso que Salomão está dizendo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Eu quero esse celeiro limpo, eu não quero esse celeiro sujo. Então tudo bem, não há bois no celeiro. Mas é pela força do boi que o celeiro se enche de provisão, se enche de colheita. Eu não sei se todos entendem aquilo que a gente acabou de ler. Isso daqui é um princípio. E esse princípio, ao mesmo tempo que é óbvio para a gente, ele se oculta na prática de vida diária da gente. É um princípio. Qual é o princípio? Não tem boi, não tem sujeira. Mas é pela força do boi que tem colheita. Então, para ter colheita, vai ter que ter trabalho. Isso parece óbvio. Mas a gente, às vezes, por não perceber isso, na nossa prática de vida diária, a gente reclama pela sujeira do boi. A gente reclama pelas lutas da vida. A gente reclama porque tem um preço. E eu já quero adiantar para você que se você reclama que tem um IPVA para pagar, só quero lembrar que você só tem um IPVA porque Deus te deu um carro. Você só tem IPTU para pagar porque Deus te deu uma casa. Viu? Você só tem que levantar cedo, numa segunda-feira, 5 horas da manhã, porque Deus abriu uma porta de emprego para você. Então, se não tem boi, o celeiro fica limpo, mas também não haverá colheita. Isso é um princípio que a gente precisa entender. Para ser bem popular, o que esse texto quer dizer é o seguinte: para fazer um omelete, alguns ovos vão ter que ser quebrados. Não vai ter jeito. Eu quero um omelete, então alguns ovos terão que ser quebrados. Algumas coisas. Há um ditado chinês que diz que a pedra não pode ser polida se não for friccionada. E o homem não pode ser aprovado sem antes ser provado. Então não tem jeito, meu irmão. Algumas coisas vão ter que acontecer. Mas isso vai acontecer para crescimento nosso. Isso vai acontecer para amadurecimento nosso. Isso vai acontecer para Deus forjar na gente alguém muito mais forte, alguém muito melhor, alguém muito mais experimentado. E glória a Deus por isso. A questão é que na prática a gente não entende isso.
A questão é que no dia a dia, a gente até dá uma reclamada de algumas coisas, mas é necessário. É o cara que diz assim, ah, meu Deus do céu, eu não aguento mais esses funcionários. Você só tem funcionário porque Deus te deu uma empresa. Então não vai ter jeito. Você vai ter que administrar isso. Você vai ter que administrar. Outro dia eu falei assim, a irmã me ligou e disse, pastor, como é que você está? Oi, irmã, eu estou tão cansado. Ela disse, para que então que você pediu igreja grande para o senhor? E eu falei, mas eu não pedi, ele deu assim mesmo. Então a gente precisa entender isso. Por isso que, olha a sabedoria de Salomão, quando ele diz isso, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas é pela força do boi que há abundância de colheita dentro desse celeiro. Por que é que Salomão pediu sabedoria a Deus? Vamos pensar junto aqui. Por que Salomão, por que ele precisa de sabedoria? Óbvio, porque Deus deu a ele um povo grande para ele administrar. Então ele diz, Senhor, eu preciso de sabedoria para saber entrar e sair no meio desse povo, para atender a demanda de um povo tão grande. Então ele vai precisar de sabedoria. As questões que vão aparecer diante de Salomão vão ser tão sérias que ele vai precisar de sabedoria. Então ele diz, Senhor, porque o Senhor me deu um povo tão grande, eu estou necessitado de sabedoria. Eu tenho que saber administrar isso. Porque, irmãos, manter o que se conquista é tão desafiador quanto conquistar. Você pode perder tudo. Você pode jogar tudo fora. Quantas pessoas crescem e na velocidade que crescem elas perdem tudo? Porque falta equilíbrio. Para subir a montanha exige da gente força e dedicação. Mas para se manter nela, equilíbrio. E é aí que muita gente perde o equilíbrio. É aí que muita gente entra na crise, porque não teve equilíbrio para administrar o que Deus pôs na mão. Quantas pessoas eu conheci com facilidade para fazer negócios, facilidade de ganhar dinheiro, mas faltava equilíbrio. Quantas pessoas eu vi abrir um comércio, o comércio começar a fluir, e nos 6 primeiros meses o cara estava comprando carro importado, viajando para não sei aonde, daqui a pouquinho estava quebrando. Equilíbrio. As palavras de Salomão são palavras de uma sabedoria muito grande. Ele diz, Senhor, eu preciso de sabedoria para administrar isso, para poder sair e entrar no meio desse povo tão grande que o Senhor me constituiu líder. O Senhor me deu para governar a demanda daquele grande povo. Irmãos, uma coisa está ligada à outra. Eu preciso de sabedoria para administrar. E Deus só pôs porque eu tenho sabedoria. Então a gente precisa parar e pensar nisso. Que as nossas vitórias estão intimamente ligadas às nossas guerras. Que o nosso crescimento está intimamente ligado às lutas que a gente vive. Do dia não sei quem estava falando, um adolescente falando que estava com dor nas pernas. Aí eu vi quando a mãe disse assim, não filho, fica tranquilo, isso é dor do crescimento. Quem já ouviu isso aqui? Dor do crescimento, eu fiquei pensando naquilo. Crescimento traz dor, gente. Crescimento não é só alegria, não é só triunfo. Crescimento não é só aplauso, nem holofote. Há uma dor de crescimento que as pessoas não conseguem enxergar à distância. Uma coisa está vinculada, está ligada, está linkada, está conectada à outra. Esses dias eu encontrei um irmão no hospital, fui lá fazer um exame de sangue, e eu estava lá, eu vi quando ele passou, um irmão muito falante, muito tempo que eu não via, aí ele encostou perto de mim, agitado, ele sempre é muito agitado, e eu disse, ei rapaz, como é que você está? Está na luta? Ele disse, pastor, como sempre, olha, nunca vi tanto trabalho, estou trabalhando muito. Eu digo, glória a Deus, cara. É muito chato levantar de manhã e não ter o que fazer, ué. Você não tem uma demanda para você ir. Você se sentir dispensável. Você não tem o que fazer. Então, em nome de Jesus, não reclama não. Quando você acordar segunda-feira, você diz, glória a Deus, porque eu tenho o que fazer. Eu tenho para sair de casa. Eu tenho um trabalho, Deus abriu uma porta. Eu posso fazer alguma coisa. Isso é a vida. Uma coisa está linkada à outra. Simão disse, eu estou trabalhando muito, pastor. Eu digo, glória a Deus, cara. Glória a Deus que você está trabalhando muito. O bom da vida é isso, irmãos. A vida vivida ociosamente é uma vida monótona, uma vida sem graça. Sem graça. Eu tenho dificuldade em fazer a mesma coisa.
Eu tenho dificuldade em viver na monotonia, sabe por quê? Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que... Por isso que Ele disse que Ele não põe vinho novo em odre velho. Odre era uma espécie de bolsa de couro, onde se colocava o vinho ali, e quando o vinho começava a fermentar, ele começava a expandir, a liberar gases. Então o odre, por ser novo, ele também se delatava, ele se flexionava, ele se mobilizava ali no trabalhar do vinho. Por isso que o Senhor disse: eu não ponho vinho novo em odre velho. Sabe por quê? O odre velho, ele já dilatou tudo que tinha que dilatar, ele já está ressecado, ele não vai conseguir se movimentar. E esse é o Deus que nós servimos. Jesus disse: gente, o meu Pai trabalha até hoje, e por isso eu trabalho também. Então o lindo da vida é esse. O bom da vida é que a vida é ao vivo, a vida não é gravada, a vida não é um ensaio. Você não ensaiou para viver hoje e não vai ensaiar para viver amanhã. É um dia inédito. A vida acontece ao vivo, a vida é dinâmica, e é isso que é lindo. A vida é dinâmica. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que descem à região do silêncio, aos que morrem, eles não podem louvar a Deus. Por isso a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A vida é dinâmica, a vida acontece ao vivo. Imagina se a vida obedecesse exatamente tudo que a gente programa. Irmão, seria chato demais. Seria chato demais tudo acontecer exatamente como a gente projetou. Tudo. Como é que vai ser seu amanhã? Amanhã, sexta-feira, como é que vai ser? Ninguém sabe. Sabe por quê? O amanhã é um mistério. E isso é que é o bonito da vida. Amanhã é um mistério. Amanhã vão vir desafios e vitórias. Você vai se programar para amanhã, mas algumas coisas vão acontecer e você vai ter que se flexionar. Você vai ter que se mexer. E isso é que é o bonito da vida. Jesus fala isso em Mateus 6:34. Jesus diz que o amanhã é um mistério. Ele diz: amanhã cuidará de si mesmo. Então a gente não sabe como que vai ser amanhã. Eu não sei. Eu posso programar coisas, mas amanhã será um mistério para mim. E é isso que faz a gente crescer. Saber que a vida é essa dinâmica. Saber que a vida é esse movimento. Saber que a vida é esse dinamismo. Isso é o bonito da vida. É quando acontecem os imprevistos e você tem que improvisar. Irmãos, é muito legal fazer programações, mas existe uma beleza na vida do improviso que é muito bom também. Sabe, as coisas deram errado e você vai ter que ser dinâmico para improvisar alguma coisa. Vai ter que usar de sabedoria. Deus vai te dar estratégia e você vai improvisar. Isso faz com que um dia seja diferente do outro. É esse dinamismo. Então a gente não pode reclamar porque algumas coisas deram errado. Deus está te dando uma oportunidade de improvisar, de usar criatividade, desenvolver as nossas potencialidades que Ele mesmo colocou em nós. Isso é muito bonito. Eu gosto do improviso, sabe? Eu sei que a gente precisa ensaiar coisas. Eu sei que a gente precisa programar coisas. Mas é muito legal também quando coisas são improvisadas. Aparece uma oportunidade de você viajar de repente e você tem que juntar algumas roupas e às vezes não dá tão certo combinado quando dá no improviso. Isso é lindo demais. É legal você saber onde não vai almoçar no dia seguinte. Onde que eu vou almoçar amanhã? Eu não sei, eu vou almoçar amanhã. Eu não sei. Isso é uma das grandes coisas legais do ministério pastoral. A gente nunca sabe como vai ser o dia. A gente acorda pela manhã e daqui a pouquinho você está em outro estado fazendo alguma coisa. Quantas vezes a Adriana ligou e falou assim: vai vir almoçar em casa? Eu falei: não, eu estou indo para Brasília. Fazendo o que em Brasília? Eu falei: morreu alguém lá, eu tenho que ir rápido, eu volto hoje ainda. Então isso é uma das coisas legais do ministério, nunca é igual. Nunca é igual. Às vezes parece um irmão com o mesmo problema, mas às vezes tem um negócio diferente também. Às vezes você dá o mesmo conselho para a mesma pessoa, há 16 anos de duração, mas não tem problema, isso também faz parte. Mas essa dinâmica da vida é muito legal, e eu gosto disso. Você não sabe exatamente o que vai acontecer,
sabe? Tudo se torna inédito para você, tudo é diferente. Irmãos, quer saber? Essa noite aqui é uma noite que nunca mais vai acontecer igual, nunca mais, sabe? Não, nos próximos cultos não vão estar as mesmas pessoas, não vai ter a mesma atmosfera, não vai ser o mesmo jeito, não vão ter os mesmos louvores, e se tiver, não será tocado e nem cantado do mesmo jeito. Você está aqui vivendo o novo de Deus, algo novo aqui para essa noite, e a gente tem que se agarrar a isso, e glorificar a Deus por isso, e saber que viver com Jesus é viver novidade de vida. Aleluia! Deus não tem problema com o antigo, Deus tem problema com o velho. Velho é diferente de antigo. Eu não tenho problema com crente antigo, eu até gosto. Crente antigo é cheio de experiência, crente antigo é cheio de autoridade. Meu problema é com crente velho. Aí não. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, vai numa exposição de carro antigo. Carro lá é de 61. E diz para o cara assim: você que é dono desse carro velho? Você arrumar uma briga que você vai ter. O carro dele não é velho, o carro dele é antigo. Tem carro 2017 velho, e tem carro 61 novo. Eu não sei que crente é você. O que eu sei é que viver com Jesus é novidade de vida. Para de contar as experiências antigas e comece a ter experiências novas com o Senhor, porque Deus está vivo e Ele opera ainda hoje, se movimenta, é o dinâmica da vida. Não reclame dos bois, limpe toda a sujeira, organize, cuide dele, porque é através dele que haverá abundância de colheita nos teus celeiros. Quantas vezes eu reclamei dos bois? Ah, meu Deus, por que isso? Deus dizendo, isso é para poder gerar alguma colheita no teu celeiro. Quantas vezes eu reclamei dos bois? E Deus estava dizendo, não reclame daquilo que é uma bênção para a tua vida. Não reclame daquilo que é uma bênção para a tua vida. Irmãos, é porque a vida é ao vivo que exige de nós a criatividade. Se você sabe exatamente o que vai acontecer, então faça exatamente tudo que fez. Mas algumas coisas, elas vão dar errado, e a gente vai ter que improvisar. Às vezes eu me reúno com os obreiros, e eu mostro um caminho. Digo, olha, se acontecer isso, o procedimento é esse. Se acontecer aquilo, vai acontecer. Só que pode ser que aconteça alguma coisa que eu não explique aqui. E aí vocês vão ter que ser direcionados por Deus. Vocês vão ter que usar criatividade. Vocês vão ter que ter ligação com o Senhor. Vocês vão ter que improvisar. Isso é muito legal. Os atores que mais fazem sucesso são os que têm poder de improviso. Porque na hora o texto se vai, ainda mais quando a coisa é ao vivo. E ele precisa improvisar. Todo mundo sabe que ele está improvisando. E isso, ao contrário de ser uma vergonha, gera aplausos, porque está improvisando de uma maneira extraordinária. Eu quero, meu irmão, dizer para você o seguinte: programe, sabe, faça projetos, faça planejamento, mas quando alguma coisa der errado, Deus vai te dar sabedoria para improvisar. Deus vai te gerar sabedoria para tirar respostas e soluções que ninguém viu, mas que você vai ver em nome de Jesus, porque você tem a mente de Cristo e o Espírito de Deus habita em você. É quando você tem a oportunidade de se reinventar, e é legal demais se reinventar. Quando o outro olha para você e fala, cara, tu é imprevisível. Você não sabe. Ser imprevisível, e é bom lidar com gente assim. Você conhece alguém chato? Não precisa dizer quem, só se conhece. Chato é assim, é aquela mesma coisa a vida toda. Eu não sei qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez. Eu vou repetir. Eu não sei quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez. Inova, se reinventa em nome de Jesus. Se reinventa, meu irmão. Deus te dá o poder de se reinventar. E é por isso que algumas coisas precisam ser desarrumadas do celeiro, para Deus te dar a oportunidade de se reinventar, de fazer algo novo.
Existem dois tipos de pessoas: aqueles que ficam sentados dizendo: o comércio está ruim, o mercado está parado. E existem aqueles que se reinventam, aqueles que buscam de Deus sabedoria, aqueles que buscam de Deus uma ideia. Será que Deus ainda não dá ideia? Será que Deus não dá mais ideia? Será que Deus já revelou tudo e não tem mais nada para revelar? Claro que não. Deus é inesgotável, meu irmão. Vamos buscar e se reinvente na presença de Deus. Você descobre que a vida é um movimento contínuo. Parece que o que eu estou falando não tem nada a ver com o texto, mas tem tudo a ver com o texto. Só quero que você entenda que exatamente essa desordem, às vezes, que há no celeiro, que mexe com a gente para fazer alguma coisa diferente, que mexe com a gente para poder se mobilizar. Se não existem bois, não há sujeira, não há trabalho no celeiro, mas também não haverá colheita. Então que venham os bois. Então que venham. Existia um programa um comercial, uma propaganda, se não me engano, do sabão em pó Omo, muito tempo atrás, que as crianças faziam uma bagunça danada no quintal, em casa, com tinta e tal, e mostravam suas artes, mas a roupa toda suja. Aí entrava lá o sabão em pó com a sua, dizendo: olha, se não há sujeira, não pode haver arte. Você já viu um pintor sem um pinguinho de tinta na roupa? Normalmente não é a figura do pintor. É isso que a gente precisa entender. É isso que Deus está falando conosco. Todas essas coisas que trazem desconforto fazem parte para que haja mantimento no nosso celeiro, fazem parte do crescimento de Deus para a tua vida. Precisamos aceitar os desafios da vida como uma oportunidade de crescimento. Pastor, o senhor entende isso o tempo inteiro? Não. Você não vai conseguir ser isso o tempo inteiro, mas precisa ser a maioria do tempo. Nós não vamos conseguir ser o gigante na fé o tempo inteiro. Não vamos conseguir viver essa palavra o tempo inteiro, mas precisamos viver a maioria do tempo. A maior parte do tempo. É isso que Deus quer trazer à minha memória. Aceitar os desafios da vida como uma oportunidade de crescimento. Olha, vamos tirar os bois daqui. Não tire nada daqui. É através deles que vem a colheita para o meu celeiro. Eles têm os desafios, eles me trazem desafios, mas é através desses desafios que eu vou crescer em nome de Jesus. Só existe uma letra de música com o nome de Davi, porque houve um gigante que ele venceu. Senão ninguém nunca ia conhecer Davi. Não da maneira que conheceu. As tuas guerras valorizam a tua vitória. Os nossos desafios, eles vêm para valorizar o plano de Deus na nossa vida. Eu não sei como você está. Eu não sei o que está diante de você hoje aqui. Mas desenvolva as potencialidades que Deus te deu e se reinvente em nome de Jesus. Quem sabe você entrou aqui e o que se desenhou diante de você é desanimador. E o diabo está dizendo: desiste. E Deus está dizendo: não, desenvolva as potencialidades que eu pus em você e se reinvente na hora da crise. Levante mais alto. É como uma águia que se esconde na penha, na fenda da rocha, até suas penas serem renovadas. E quando ela sai dali, ela sai para voos mais altos em nome de Jesus. Se houve uma pausa, é uma pausa, não é um ponto final. Vírgulas são aceitáveis na vida do crente. Ponto final, não. Vírgula é só uma pausa, só um período. Vai passar, a história vai voltar a ser contada. E quando ela voltar, essa águia vai voar muito mais alto em nome de Jesus. Você é essa águia. As coisas fáceis são para os medíocres. As coisas fáceis são para os medíocres. Decida fazer algo relevante. Decida fazer algo que faça diferença. Decida marcar o seu tempo. Aleluia. Não se contente em ser mais um no meio da multidão. Se levante para marcar um tempo em nome de Jesus, e Deus será conhecido através da tua vida.
Só os medíocres buscam as coisas fáceis. Mas um campeão não. Alguém que nasceu para vencer sabe que a desordem no celeiro, que a sujeira produzida pelo boi, são necessárias para que haja um crescimento em nome de Jesus. Existem coisas que dão trabalho, mas são necessárias. É difícil entender isso, irmãos. Não aqui, eu digo na prática. É difícil entender que existem coisas que dão trabalho, mas são necessárias. Eu queria pensar com você aqui. Por exemplo, filho. Filho é bênção? Claro que é, né? Mas dá trabalho. Filho dá trabalho, gente. Filho bonitinho. A gente brinca, a gente cheira, a gente morde, joga pro alto. Mas tem hora que a fralda está cheia. Tem hora que eles choram demais. Tem hora que adoece da febre. Tem hora que você quer dormir, eles estão gritando. Isso é filho. Eles são pequenos e a gente quer que eles cresçam. Eles crescem e a gente diz, por que esse menino não ficou pequeno? Isso é filho. Mas Salmo 127, vamos abrir. Salmo 127 fala sobre eles. Aliás, Salmo 127 diz o que eles são, define os filhos. Olha o que diz o Salmo 127 acerca dos filhos. Versículo 5 diz assim, versículo 4 diz, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Enche deles a sua aljava. Sabe o que o salmista está dizendo? Que bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos. Eles são flechas. E bem-aventurado é aquele que enche deles a sua aljava. Enche dele. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Existem culturas que um homem é respeitado e conhecido pelo número de filhos que ele tem. Uma família é definida, abençoada ou não, pelo número de filhos que tem. Quantos filhos você tem? Eu tenho 7. Ih, você... Abençoado é fulano de tal, ele tem 34 filhos. Olha. Existem culturas que é exatamente assim. E olha o que o salmista está dizendo, bem-aventurados são os que enchem deles a sua... Irmãos, é a Bíblia. Você que tem 2 filhos aí, que está pensando assim, misericórdia, pastor, com 2 que eu tenho é uma luta. Com 3 que eu tenho uma luta, imagine encher. Irmão, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que enche a sua aljava dessas flechas. Por quê? Porque ele é a sua proteção. Ele, os filhos, são a sua proteção. Eles não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. Ou seja, quando o inimigo tiver aqui na tua casa, ele vai pensar 2 vezes, porque você tem 10 filhos. Os caras são... Não serão confundidos quando os inimigos falarem à porta. Sabe aquela coisa de irmão mais novo, na escola? Agarrou lá, ele falou assim, vou chamar meu irmão. E aí você bota a galera toda para trabalhar em casa e fala assim, agora vamos todo mundo aqui ajudar em casa, vamos dividir todo mundo. Você vai bater uma laje, aí você tem 10 filhos, é mais fácil, ó. Então, vamos fazer uma corrente aqui, bora aí, todo mundo. Você tem 5 filhas, aí irmã, para arrumar a casa é mais fácil. Você vai botar todo mundo para fazer alguma coisa. Cada um pelo menos vai cuidar de um cômodo. E você vai balançar na rede cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Levando a palavra com amor. Então são filhos. E quantas vezes as pessoas reclamam dos filhos? Reclamam de filhos. Aí eu vou te apresentar algumas irmãs que o sonho delas é engravidar e não conseguem. Se não há boi no celeiro, ele fica limpo. Mas é pela força do boi que vem a colheita para o celeiro. Então são os filhos, bênção do Senhor. Vamos falar de esposa, vamos falar rápido para não ter confusão, tá? Esposa a gente fala rápido. Esposa é bênção, sim ou não? As irmãs logo falaram assim, ó. Esposa. Segundo o livro de neuropsiquiatria, eu estava lendo,
Um livro foi lançado em 2006. Esse livro diz que as mulheres, elas precisam de 20.000 palavras diárias. Você tem que pôr isso para fora. Senão dá problema, elas ficam mal. Então, 20.000 palavras. Isso foi em 2006, deve ter mudado, né? Deve ter aumentado um pouco a necessidade, né? A sensação é de que elas engoliram uma vitrola. E falam. E você sai para o quarto, elas vêm falando atrás. Não que isso aconteça comigo, é só uma experiência baseada em conhecimento. Então você vai para a cozinha, elas vão atrás falando. Você vem para cá, elas falam o tempo inteiro. Mas se elas não estão em casa, a casa fica sem graça demais. Fica complicado, você não acha nada. Você tropeça nas coisas que você está procurando e não acha. É uma coisa incrível, parece que é o diabo que esconde. Parece que é uma coisa espiritual, você não encontra. Você fala, não, está aqui. Ela fala, está aí. Você fala, não, já procurei tudo. Ela diz, não, está aí. Parece que é um negócio de Deus com elas. E elas vão lá e falam, o que é isso aqui? Eu não falei que estava aqui. Dá uma raiva que você não viu, danada. Mas você chega em casa e a esposa não está. É estranho demais. A casa fica sem graça, vazia. Você pega logo o celular, diz, onde você está? Vem para casa, cara. Vem embora. Tudo fica muito estranho, né? Porque parece que casa é a esposa é a casa. Pode estar os filhos, não, a esposa. E o marido? Tinha um vídeo na internet muito antigo, eu não sei se ainda existe. Um vídeo muito antigo na internet, do sepultamento do cara, e as pessoas ali dando uma palavra no velório, até que a viúva veio dar uma palavra também. E a viúva começou a contar casos sobre o dia a dia deles, e todo mundo começou a rir, casos engraçados. Mudou o clima assim no velório, sabe? Ela começou a contar casos, esse cara era muito engraçado. Dentro de casa, algumas coisas aconteciam, e ele brincava e tal. E as pessoas foram rindo, o clima no velório mudou. Até a hora que ela começou a falar assim, olha, esse cara tinha um problema que me irritava muito. Esse cara roncava muito, ele roncava muito alto. Olha, vocês não têm ideia. Aí ela começou no vídeo a imitar o ronco dele. Diz que tem hora que pensa que ele vai morrer roncando, que ele embola assim, ele falta ar, e assusta, e quantas vezes eu sacudo ele, falo, vira para lá, cara, você está roncando, quero dormir. Olha, irmãos, a gente brigava muito por causa disso. Às vezes eu mandava ele dormir na sala, eu falei, cara, você está roncando, eu preciso descansar, e você está roncando muito. Aí a viúva parou e disse assim, irmãos, mas eu não sei como vai ser hoje quando eu for para casa dormir. Eu não sei como vai ser. Eu vou ter saudade. Sei lá, não vai ser mais igual. Eu não sei como vai ser as noites. Eu não sei como vai ser na cama. Eu já acostumei a brigar com ele. Eu já acostumei com o ronco dele. Acostumei com isso. Como que vai ser complicado? Ô irmãos, isso faz parte, a vida é ao vivo. A gente não pode reclamar daquilo que é bênção. Ai, pastor, isso tudo está tão resolvido dentro de você. Assim, não está nada, às vezes eu reclamo a beça. Mas eu não posso. Eu preciso que o Espírito de Deus traga essa consciência para mim. No dia a dia. No ao vivo da vida. Nas improvisações que eu vou ter que fazer. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Pedreiro. Tem pedreiro que não, né? Complicado, pedreiro é um troço complicado. Aliás, pedreiro, marceneiro, serralheiro, tudo com eiro, obreiro não. Obreiro é bênção. Mas já viu o pedreiro? O cara marca com você, não vai, chega atrasado, você tem que falar 10 vezes, deixa o serviço inacabado, tem problema com acabamento. Se ele combina diária com você, ele fica morcegando. Se ele combina empreitada com você, no meio da empreitada diz que o dinheiro acabou, que foi mal calculado, que você tem que dar mais dinheiro. Aqui não, os pedreiros que tem aqui é tudo benção demais, mas aí para fora tem uns pedreiros difíceis.
Mas como é que a casa ia ficar reformada sem eles? Como é? Reforma então, hein? Você já fez reforma morando em casa? Tendo que quebrar parede, poeira, cascalho. Você limpa, daqui a pouquinho o troço está sujo demais. Você sela tudo, mas a poeira parece que ela consegue transpassar a parede. Mas como que vai ter casa nova? Como que vai ter reforma? Como que vai mudar alguma coisa dentro de casa se não tiver esse trabalho? Se não houver bois, o celeiro fica limpo. Mas é pela força do boi. Nós temos que aprender que as coisas na nossa vida são processuais. Pastor, o que o senhor deseja? Eu desejo que você saia daqui com uma visão diferente das coisas que trazem desconforto para a gente. Eu desejo que você saia daqui com uma visão diferente das coisas que trazem dor para a gente, das coisas que a gente não programa, mas que acontece, e entender que a vida é esse dinamismo, é essa dinâmica. É isso que eu quero. Então é complicado, né? Você tem lá cascalho e rasta os móveis, mas é legal demais isso também. Você já mudou alguma vez de residência? Eu já mudei um monte de vezes, mas muita coisa. É complicado, mas se eu falar para você que eu não gosto, eu gosto. Aquele negócio de tira, arrasta, bota, levanta e leva. Aí você acha aquele boneco que você nunca mais viu. Aí se mexe em tudo e arrasta. Aí é legal, no dia seguinte você acorda numa casa diferente, aí você olha para o teto, para as paredes, um negócio diferente. Não quer dizer que seja melhor nem pior que a tua casa, mas é diferente. Sei lá, você... Às vezes ali no meu escritório, ali no gabinete, você muda a mesa de lugar, no dia seguinte você vem mais animado para trabalhar. Sei lá, o ambiente está diferente. Você mudou, aí você tem gosto para fazer o troço. Isso é a vida, gente. Nós não podemos fugir dos processos, são necessários. Igreja, vamos pensar em igreja. Quanta complicação tem igreja, né? Igreja é um negócio abençoado demais, gente. Complicado. O cara não vem à igreja, aí um obreiro vai lá na porta e diz: ô rapaz, quanto tempo, nós estamos com saudade de você. Aí o cara fica com raiva porque foi cobrado. Aí ele vem na igreja e ninguém fala nada, que absurdo. Eu estou 3 meses dentro da minha igreja, vim e ninguém falou nada. Isso é igreja. O pastor, ele se veste mal, esse pastor relaxado, esse pastor. Aí ele veste direitinho, esse pastor está muito vaidoso. Você percebeu como que ele está usando terno quinta-feira? Aí o pastor, ele prega e tal, e pá. Esse pastor pensa que os outros é surdo. Por que fica gritando desse jeito? Aí o pastor prega: irmão, esse pastor está muito frio, pô. Que pastor frio é esse? Não tem autoridade para pregar? Troço estranho. Aí o culto acabou tarde. Ele fala assim: por que o culto tem que acabar essa hora? Será que não está vendo a violência? Aí o culto acabou mais cedo. Ele fala assim: culto agora? Parece que não tem conteúdo, ó. A hora que acaba. Isso é igreja, seja bem-vindo à igreja. O cara fala: esse pastor é muito centralizador, tudo ele que faz. Aí o pastor manda uma visita na casa dele e fala: os outros ele visita, a mim não veio. Só, pastor, tem que se cuidar. Pastor está morrendo aí. Olha, a igreja, Jesus já morreu por ela. Pastor não tem que morrer, não. Aí acaba o culto. Por que o pastor não atendeu ninguém? Foi para dentro do gabinete logo. Isso é igreja. Mas quer saber, irmãos? Misericórdia. Isso faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. Celular tocando direto. Eu lembro que eu era evangelista. Logo era auxiliar de um pastor na igreja. Aí quando acabava o culto, me dava um complexo de inferioridade muito grande. Deixa eu contar isso aqui para vocês. Um complexo de inferioridade muito grande. Sabe por quê? Porque quando acabava o culto, tinha uma galera de gente querendo falar com o pastor. E eu, evangelista, ficava ali assim, ó. Ninguém queria falar nada comigo. Ninguém me pediu uma oração. Eu falava: meu Deus, será que eu não sou de Deus? Só querem falar com o pastor, ninguém quer falar comigo. Aí ia para um batismo, acabava o batismo, todo mundo querendo tirar foto com o pastor. E eu tinha que chegar assim para a foto, para poder sair, ó. Ninguém.
Aí me perdoe a sinceridade. Hoje, às vezes, acaba o culto, eu estou doido para ir lá na cantina, sei lá, conversar de outra coisa, querendo comer alguma coisa, tomar água, ou pelo menos ficar à toa. Eu falo, gente... Aí eu falo, Senhor, eu era feliz e não sabia. Mas não tem jeito, irmãos. Ei, não tem jeito. Se a gente quer, é igual uma casa. Você, irmã, que tem mania com casa. As almofadas têm que ficar milimetricamente lá no sofá, ninguém pode mexer. As coisas têm que ficar com a misericórdia. Então o cara tem que passar álcool no pé para poder entrar na sala. Outro dia, deixa eu contar isso aqui, a família eu acho que não está aqui, eu acho que eu posso contar, embora está gravando. Outro dia eu estava numa casa assim, muito legal, a gente comendo, almoçando, e a gente estava na área. Aí daqui a pouquinho um menino passou, tem uns 10 anos de idade, já estou dando a planta, daqui a pouquinho vocês vão saber quem é, né? O menino de 10 anos de idade falou assim, eu falei, rapaz, pega um negócio lá na cozinha para mim, um copo. Aí o menino, quando chegou na porta da cozinha, ele ficou de joelho, assim, ó. Eu falei, mas, meu Deus, será que ele vai orar? Aí ele começou a andar de joelho, com a ponta do pé para cima, assim, ó. Aí eu falei, o que você está fazendo, rapaz? Aí a irmã olhou para mim e falou assim, não, meu filho, pode pisar. Eu falei, pode pisar, rapaz, levanta aí. O menino não pôde pisar no calçado, no chão da cozinha. Eu falei, irmã, então fecha essa coisa aí, mora todo mundo lá de fora, então, Mora todo mundo lá de fora e deixa a casa limpa. A casa vai limpar, ela vai sujar. Sabe por que vai sujar? Porque tem vida ali dentro. Deus pôs uma família, Deus te deu filhos que tem saúde. Depois limpa esse troço de novo. Amém, gente? Depois vê isso. O pastor está falando isso que não é eles que limpam. Não, irmã, é vida. Existe um programa de televisão aí que as pessoas mandam carta e eles reformam a casa das pessoas. Às vezes transforma a casa da pessoa, né? Transforma. Aí a pessoa vai lá, fica maravilhada, nunca tinha acesso àquilo ali. Aí passam anos, eles vão voltar lá para ver como está. Algumas casas está tudo arrebentado de novo, porque tem gente que não valoriza a bênção. Não sabe o preço das coisas e aí trata de qualquer maneira. E aí eu vou dizer para você uma coisa, se Deus te dá uma vitória, uma bênção, e você não valoriza, você acabou de fechar a porta para o segundo milagre. Porque se você valoriza a primeira bênção, você deixa uma porta para a segunda, para a terceira, para a 10ª, para a 20ª, e Deus vai te abençoar sempre, porque você é uma pessoa que valoriza a bênção. Mas se você lida com a bênção como se fosse qualquer coisa, não estou falando para ser relaxado. Então havia casas que estava tudo quebrado de novo, mas havia casas não, que estava tudo direitinho, mas tinha um arranhãozinho na parede, uma quina de parede quebrada. Aquilo ali não é relaxamento. Aquilo ali é sinal de vida. Sinal de vida. E isso é muito legal. Amém? Quem está entendendo aí o que Deus está falando aqui hoje? Então igreja é assim. E eu agradeço a Deus, sabe? Falo assim, obrigado porque eu estou gastando meus anos mexendo com a igreja. Trabalhando com a igreja, no meio do povo. Eu acordo de manhã para fazer isso. Eu faço isso um dia depois do outro, uma semana depois da outra, um mês depois do outro. Se eu tivesse que sair agora, sinceramente, eu não sei o que fazer. Os últimos 16 anos da minha vida foi isso. Fazendo isso, acordando, fazendo isso. Já fazia antes, de uma forma indireta, mas eu digo diretamente. Então isso é igreja. A coisa mais maravilhosa do mundo é a gente viver na igreja. Você crescer na igreja, ver teus filhos crescendo na igreja, se relacionando na igreja. Aqui a gente vai se amar, aqui a gente vai brigar, aqui a gente vai se perdoar, aqui a gente vai dar nosso jeito e aqui a gente vai crescendo junto para a glória de Deus. Amém? E aí eu fecho lembrando você da Arca de Noé. Você acha que era fácil estar na Arca de Noé? Não devia não, né, irmãos? Devia ser complicado. Ah, pastor, é nada, tinha um gatinho lá. Pastor, calopsita, você tinha que ver coisa linda. Mas você esqueceu que tinha jararaca no mesmo ambiente? O porco-espinho, o elefante, o camelo, o cavalo, a zebra, gambá. Estava tudo lá. Tudo lá.
Sabe quantas pessoas tinham lá na arca? 8 pessoas. 8, né? 8 pessoas. Noé, os 3 filhos e as noras. Para cuidar daquela turma toda. Papagaio, zebra, girafa, gambá, elefante, tartaruga, cágado, tudo. Formiga, pernilongo, tudo lá. Eles tinham que cuidar daquilo tudo. Eles tinham que dar comida para aquilo tudo. E depois que a comida fazia digestão e tinha que jogar para fora, tinha que limpar aquilo tudo também. Tudo dentro da arca, tudo. Leão, onça, leopardo, tudo estava lá. Imagina os filhos de Noé dizendo assim: ô pai, eu quero ficar aqui dentro não. Isso aqui está ruim demais. Você acha que tinha opção? Não tinha não. Embora a arca era muito difícil, era ela o instrumento de salvação. Era ela o instrumento de salvação. Era dentro dela que todos iam se salvar. Então a gente não tem que reclamar dos processos. A sensação é de que a gente tem de algumas pessoas que ela queria que tudo tivesse certo. Quer dizer que com você você quer tudo, não vai ter problema nenhum. A melhor esposa do mundo, a mais linda, os melhores filhos do mundo, e dinheiro, e casa, e não vai ter nada, problema nenhum. Impossível. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Essa é a palavra que eu queria dividir com você aqui hoje. Deve ter sido muito difícil estar ali na arca, mas aquele era o lugar de salvação. Aquele era o lugar de salvação. O texto que nós acabamos de ler, ele diz exatamente isso. Na ausência do boi, o celeiro fica limpo. Mas é pela força do boi que há abundância de colheita. Existem coisas que são difíceis, desconfortáveis, mas são necessárias. Eu queria que você pensasse nisso. Feche teus olhos para a gente orar. Eu queria que você pensasse nisso. Existem coisas que são muito difíceis, mas por algum motivo elas são necessárias. Para fazermos um omelete, alguns ovos terão que ser quebrados. Que o Espírito de Deus esteja trazendo entendimento a cada um aqui. Que de verdade a gente saia daqui olhando as coisas numa ótica diferente. Olhando para a vida de uma maneira diferente. A beleza da vida é exatamente isso, é que ela acontece ao vivo. Algumas coisas dão certo, outras dão errado. Algumas acontecem como a gente planejou e se preparou, outras não. Outras a gente vai ter que improvisar, mas a gente vai contar com a sabedoria vinda de Deus. A gente vai contar com a percepção vinda do Senhor. Você vai programar coisas para os teus filhos, eles não vão corresponder, e você vai ter que desenvolver potencialidades que Deus colocou em você. Lá no trabalho, algumas coisas vão ser difíceis de tratar. Alguns funcionários vão trazer dor de cabeça para você. Alguns vão ser ingratos. Outros vão esquecer tudo que combinou com você. Vão tratar você com desrespeito. Mas é exatamente através desse processo que a gente vai crescendo. É a dor do crescimento. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Pai, pela atenção que eles deram à palavra pregada. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira descontraída, mas ao mesmo tempo profunda, a Tua palavra chega aos nossos corações. Obrigado, Senhor, que haja entendimento, que a gente possa de verdade, não apenas entender, mas aplicar tudo isso. Espírito Santo, não deixa a gente esquecer desse princípio. Espírito Santo, traz isso à nossa memória nos momentos difíceis, em que a gente, ó Deus, seja naquele momento em que formos desafiados, tentados a reclamar, a murmurar, que possamos ser lembrados dessa palavra, Pai, que possamos entender que existem coisas desconfortáveis sim, mas que são necessárias. Consolida essa palavra em cada coração aqui, ó Deus,
que possamos sair daqui remoendo, meditando nessa palavra, que em nome de Jesus, ó Deus, aquilo que aos nossos olhos parecia um grande problema, que a gente possa enxergar como uma oportunidade de crescimento. Para louvor do Teu nome, Senhor, eu oro, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória.